Meu nome é Susana Santos, tenho 42 anos e por um tempo trabalhei cuidando de uma senhora idosa, Dona Alzira. Ela era uma mulher muito rígida e reservada, um tanto amarga, mas nada que eu já não tivesse visto em outros empregos. Fui contratada para ajudá-la com as tarefas domésticas, alimentação e cuidados diários, pois devido à idade, ela já não conseguia fazer muita coisa sozinha. A condição era que eu morasse com ela, já que não tinha ninguém por perto. Mudei-me para a casa dela, uma construção antiga e um tanto negligenciada, com uma atmosfera que parecia carregada, por assim dizer. Bom, mas emprego é emprego, e me convenci de que poderia me acostumar. Desde o primeiro dia, Dona Alzira deixou uma coisa muito clara. Sob nenhuma circunstância, eu deveria entrar em um quarto específico, no final do corredor, no andar térreo. A porta estava sempre fechada e trancada. Ela nunca me deu uma razão, apenas me proibiu com um tom seco, quase ameaçador. Então fiz o que qualquer um faria. Respeitei seu pedido e não fiz mais perguntas. Os primeiros dias foram tranquilos. Ela aceitava minha ajuda para o banho, eu preparava sua comida e, embora não falasse muito, parecia estar de acordo com minha presença ali. Mas depois de algumas semanas, comecei a notar mudanças no comportamento dela. Pequenos detalhes que a princípio não me pareceram tão estranhos. Ela ficava acordada até muito tarde, sentada na sala, olhando para o nada, sem acender uma única luz. Quando eu oferecia ajuda ou perguntava se queria alguma coisa, ela não respondia, apenas permanecia ali, em silêncio. Após alguns dias, a situação piorou. Percebi que Dona Alzira evitava qualquer tipo de contato comigo. Ela já não permitia que eu a ajudasse com coisas que costumava fazer, como tomar banho ou se trocar. Havia momentos em que a encontrava parada no corredor, olhando fixamente para um ponto na parede, com uma expressão vazia e perturbadora. Aquela expressão me deixava com os pelos arrepiados, e embora tentasse falar com ela várias vezes, parecia que ela já não me ouvia. Era como se estivesse em outro lugar, presa em sua própria mente. O terceiro dia foi o pior. Acordei com um cheiro nauseante que preenchia toda a casa. Um fedor fétido e denso que parecia ter impregnado cada canto. Levantei-me e comecei a procurar a fonte do cheiro, tentando encontrá-lo enquanto tampava o nariz com a camiseta. À medida que andava, percebi que o odor se intensificava conforme eu me aproximava do quarto que ela me proibiu de entrar. Segurei a maçaneta, mesmo sabendo que estava trancado. O cheiro era insuportável. Desesperada, fui procurar Dona Alzira, mas não a encontrei em lugar algum da casa. Chamei por ela várias vezes. Revirei o banheiro, a cozinha, mas ela parecia ter desaparecido. Comecei a me preocupar, pois nos últimos dias em que me evitava, sua saúde parecia ter se deteriorado. Ela se movia mais lentamente e com dificuldade, mas nunca pensei que algo assim pudesse acontecer. Finalmente decidi chamar a polícia. Expliquei a situação, o cheiro na casa e que Dona Alzira havia desaparecido. Eles chegaram pouco depois e, ao inspecionar a casa, também perceberam o odor vindo do quarto trancado. Tentaram abrir a porta, mas como estava trancado, não tiveram escolha senão arrombar a porta. Quando finalmente abriram, o cheiro era insuportável e minhas pernas ficaram bambas ao ver o que havia dentro. No centro do quarto, em uma velha cama, estava o corpo de Dona Alzira. Sua pele tinha um tom acinzentado, com sinais de decomposição avançada. Os legistas que chegaram mais tarde concluíram que ela estava morta havia pelo menos 2 dias. Em nome de Deus, eu juro que não entendia nada. Durante esses 2 dias, eu havia visto Dona Alzira. Havia visto ela se mover pela casa, me olhando com aqueles olhos vazios. Como ela poderia estar morta o tempo todo? Mas isso não foi tudo o que encontraram no quarto. Ao investigarem mais a fundo, os policiais descobriram uma espécie de altar improvisado em um canto. Havia velas pretas,
figuras estranhas e símbolos pintados nas paredes que pareciam fazer parte de algum ritual indiano. Também encontraram um livro grosso, cheio de fotografias de pessoas em cerimônias ou reuniões. Em várias das fotos estava Dona Alzira, rodeada por pessoas vestindo roupas escuras e realizando atos que eu nem ouso descrever. O livro estava cheio de anotações que pareciam ser dela. A polícia concluiu que em algum momento de sua vida, Alzira havia se envolvido nesses rituais e talvez até os continuado em segredo. Não pude permanecer muito tempo depois dessa descoberta. Mesmo com o pouquinho dinheiro que tinha, mudei-me 2 dias depois. Mas não fui a única a sentir a opressão daquele lugar. Quando a casa foi colocada para aluguel, fiquei sabendo que ninguém conseguiu ficar lá por muito tempo. Os novos inquilinos falavam de ruídos, sombras e aquela mesma sensação de algo sombrio que parecia habitar cada canto. Com o tempo, o local foi vendido para a prefeitura e construído uma sede do CRAS. Correu o rumor de que algo havia ficado preso naquele lugar, algo que se alimentava da energia dos vivos. Nunca soube exatamente o que vi naqueles dias, nem como explicar o que aconteceu. Mas tenho certeza de que Dona Alzira, ou o que quer que tenha se apoderado de seu corpo, deixou algo sombrio naquele lugar. Só agradeço imensamente a Deus por nada ter me acompanhado, por nada ter se apegado a mim. Eu geralmente não conto isso porque, apesar de ter acontecido há alguns anos, ainda não consigo entender e prefiro não pensar muito a respeito. Tudo aconteceu na casa que eu dividia com meu irmão. Nós dois trabalhávamos bastante, então, na maior parte do tempo, estávamos sozinhos, entrando e saindo em horários diferentes. Naquela época, eu tinha um emprego de escritório que me deixava exausto, e naquela noite eu só queria chegar em casa, tomar banho e descansar. Meu irmão e eu nunca fomos muito próximos, mas compartilhávamos uma rotina que tornava a convivência cômoda, por assim dizer. Naquela noite o ambiente estava diferente desde o momento em que cruzei a porta. Ao entrar, a primeira coisa que notei foi que tudo estava escuro, o que não era incomum, mas quando dei alguns passos em direção à sala, vi uma figura sentada na cozinha. Reconheci imediatamente. Era meu irmão. Ele estava lá, sentado de frente para a mesa, me olhando, só que ele não se movia. Não dizia nada. A casa estava em completo silêncio e eu mal conseguia distingui-lo na escuridão, mas sabia que era ele. "O que você está fazendo aí no escuro?" Perguntei de boa, embora tudo fosse estranho. Ele não respondeu, apenas me olhou com uma expressão vazia, como se não se importasse nem um pouco com a minha presença ali. Decidi ignorá-lo e fui até o interruptor para acender a luz da sala, dizendo a ele que iria tomar um banho para depois pedir algo para jantar. Ele apenas respondeu: "Sim, faça isso." Sinceramente, senti um calafrio ao ouvir sua voz tão baixa. Enquanto eu tomava banho, comecei a sentir uma estranha sensação no peito, um medo inexplicável. Eu não me sentia seguro na minha própria casa, algo que nunca havia acontecido, embora eu não soubesse o motivo. Achei que talvez fosse o cansaço acumulado do dia. Então terminei o banho e pensei em fazer algo leve para comer, convencido de que o banho e o jantar me fariam se sentir melhor. Ao sair do banheiro, a casa estava em completo silêncio. Caminhei em direção à cozinha, mas meu irmão não estava mais lá. "Ei, vamos jantar ou o quê?" gritei, esperando que ele saísse do quarto ou respondesse de algum lugar, mas nada. Foi mais ou menos nesse momento que meu celular tocou. Era uma ligação do meu irmão. Ao olhar para a tela, vi que era ele, e sem entender muito bem, atendi. "Onde você está?" perguntei, já um pouco irritado, mas em vez de responder, o que ouvi primeiro foi música de fundo.
Estou em um bar com o pessoal do trabalho. Por quê? Naquele momento, meu coração parou por um segundo. Não consegui responder. As palavras simplesmente não saíam, e em vez disso, deixei o telefone cair no chão, paralisado de medo. Meu irmão nunca havia estado em casa naquela noite. Mas então, quem era aquele que vi na cozinha? Com quem eu tinha falado? Peguei o telefone com a mão tremendo enquanto meu irmão perguntava o que tinha acontecido. Não consegui responder porque, naquele momento, ouvi um barulho vindo do meu quarto, como se alguém estivesse caminhando lá dentro. E então, o clique da luz se apagando. Engoli em seco e fiquei imóvel, olhando para a porta. Eu não conseguia me mexer, mas também não conseguia desviar o olhar. Minhas pernas pareciam congeladas, presas entre a necessidade de correr e o impulso de não parar de olhar, como se fazer isso piorasse a situação. De repente, a porta do meu quarto começou a se abrir lentamente. Primeiro uma fresta, depois um pouco mais, até que vi uma cabeça saindo. Uma cabeça que, a princípio, achei que fosse a do meu irmão, mas não era ele. Não podia ser ele. A figura mostrou o rosto com um sorriso impossível, largo demais, como se a pele estivesse esticada até quase rasgar. Ela me olhava diretamente, com uma expressão difícil de explicar, mas digo, ele estava rindo de mim. Algo naquele sorriso era profundamente perturbador. Foi a última coisa de que me lembro. Depois disso, tudo ficou preto. Acordei em um hospital com meu irmão ao lado da cama. No começo, eu não conseguia processar o que havia acontecido, mas quando ele me contou que me encontrou desmaiado em casa, voltei a me lembrar de cada detalhe. As autoridades investigaram, pensando que talvez tivesse havido algum tipo de invasão ou que alguém tivesse entrado na casa, mas não encontraram nada nas câmeras dos vizinhos. Também confirmaram que meu irmão nunca esteve lá naquela noite, nem sequer se aproximou da casa depois do trabalho. Ele foi direto ao bar e ficou com os colegas até resolver verificar o que tinha acontecido comigo. Nunca mais pus os pés naquela casa velha e nos mudamos assim que me recuperei. Não sei o que foi que vi naquela noite. Talvez minha mente estivesse tentando me alertar de algo, ou talvez eu tenha sido testemunha de algo que não deveria ter visto, algo que ficou preso naquele lugar. Só sei que o que vi não era meu irmão, era algo que tomou sua forma, que me observou e esperou o momento certo para se manifestar. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Amanda, e isso aconteceu comigo há pouco mais de 5 anos, quando eu morava em um prédio de apartamentos em uma área mais ou menos central da cidade. Não é o tipo de lugar onde você espera que algo estranho aconteça, mas o que vivi lá me deixou com muitas dúvidas e alguns medos que ainda não superei. Quando me mudei para aquele apartamento, tudo parecia normal. Era um prédio pequeno, de apenas 5 andares, com um par de apartamentos por andar. Os vizinhos eram tranquilos, alguns um pouco mais calados que outros, mas nada fora do comum. Eu estava ali há cerca de 6 meses quando a senhora do apartamento em frente ao meu se mudou. Nunca soube exatamente o motivo da sua saída. Ela só deixou uma nota na caixa de correio dizendo que iria para a casa da filha. Tudo bem rotineiro. Algumas semanas depois, uma nova vizinha se mudou. Era uma mulher com no máximo 60 anos, e o que me chamou a atenção desde o começo foi que ela nunca falava com ninguém. Quero dizer, ela nem sequer cumprimentava quando passava pelo corredor ou no elevador. No prédio sempre tinha alguém que trocava uma saudação, mas ela, nada. Além disso, eu quase nunca a via saindo de dia, só escutava a porta dela se abrindo e fechando à noite. Bem tarde. O mais estranho, e juro que não percebi no começo, era que toda vez que ela voltava dessas saídas noturnas,
aparecia uma marca estranha de pó escuro no corredor, bem em frente à porta dela. Era como se ela tivesse deixado algo para trás. Não era sujeira comum, era algo mais espesso, quase pegajoso. Me incomodava, mas tentei não dar muita importância. Tudo começou a ficar mais bizarro quando notei que sempre que a via ou passava perto da porta dela, sentia um calafrio estranho. Não sou supersticiosa nem nada, mas havia algo naquela mulher que me deixava com os cabelos arrepiados. Não sei explicar, era apenas uma sensação de desconforto. Às vezes, à noite, enquanto eu assistia TV ou lia, ouvia ruídos no corredor. Não eram passos, eram mais como sussurros. No começo, pensei que fosse o vento ou que talvez algum vizinho estivesse falando ao telefone, mas os sons sempre vinham da mesma direção, do apartamento dela. Uma noite, não conseguia dormir, e já eram umas 2 da manhã. Ouvi o som da porta dela se abrindo, então me levantei e, por pura curiosidade, me aproximei do olho mágico da minha porta. Não sei o que esperava ver, mas quando olhei, vi algo que ainda hoje me impede de dormir direito. Vi a vizinha carregando um saco grande e pesado. Era preto, como de plástico grosso, e o mais estranho é que ela o arrastava pelo corredor, deixando um rastro escuro atrás, aquele mesmo pó que eu tinha notado antes. Sou muito medrosa, então isso me deu medo, mas fiquei ali, olhando, incapaz de me mover. Quando ela abriu a porta para entrar, consegui ver o interior do apartamento dela, embora só por um segundo. Havia milhares de velas pretas e algo mais. Em cima de uma pequena mesa havia fotos, e embora tenha sido apenas por um instante, reconheci algumas das pessoas nas fotos. Eram antigos moradores, pessoas que haviam vivido no prédio e que não estavam mais lá. Lembro-me que em uma das fotos estava a senhora que tinha ido para a casa da filha. Pensei que talvez pudesse estar imaginando coisas, por ter olhado por um espaço tão pequeno, então fui para a cama. No entanto, não consegui dormir bem naquela noite. Sonhei com a vizinha, com aquelas fotos e com algo mais, algo que não consegui lembrar bem ao acordar, mas que me deixou com uma sensação horrível. Passaram-se alguns dias sem que nada estranho acontecesse, e tentei me convencer de que tudo não passava de imaginação. Mas então, certa noite, algo mudou. Eram 3 da manhã quando ouvi batidas suaves na minha porta. No começo pensei que estava sonhando, mas as batidas se repetiram e desta vez mais insistentes. Levantei-me meio atordoada e me aproximei da porta. Não sei porquê, mas não abri. Olhei pelo olho mágico e lá estava ela, a vizinha, parada em frente à minha porta. Ela não fazia nada além de olhar fixamente para frente. Seus lábios se moviam como se estivesse murmurando algo. Não conseguia ouvir o que dizia, mas tenho certeza de que estava dizendo meu nome. Não sei por quanto tempo fiquei ali, paralisada, até que finalmente as batidas pararam e ela foi embora. Não abri a porta, nem naquela noite nem nas seguintes, embora ela tenha voltado a bater mais 2 vezes, sempre no mesmo horário. O mais perturbador era que, cada vez que ela fazia isso, deixava um pequeno montículo de pó escuro bem em frente à minha porta. A essa altura já não podia ignorar o que estava acontecendo. Minha saúde começou a piorar, me sentia exausta o tempo todo, mal conseguia me concentrar no trabalho. E aqueles pesadelos, eu a via parada em frente à minha porta, me olhando, com um sorriso que não era normal. Não era um sorriso amigável. Era como se ela estivesse se divertindo com o meu medo. Decidi que já era o suficiente. Falei com o proprietário, disse a ele que precisava me mudar o quanto antes, pois o lugar não era para mim. Saí em questão de dias, deixando o calção e tudo o que pudesse ter perdido. No entanto, antes de sair, deixei uma câmera escondida na entrada do apartamento. Não sei o que queria provar, mas algo dentro de mim precisava saber o que aquela mulher fazia enquanto eu não estava. Quando revisei a gravação, o que vi me deixou sem palavras.
Às 3 em ponto, como fazia todas as noites, ela apareceu na minha porta. Desta vez não só bateu, mas ficou ali parada, murmurando a mesma coisa que das outras vezes. O pior foi o que ela fez depois. Com uma calma assustadora, ela enfiou a mão na bolsa, tirou um pequeno frasco e derramou um pó escuro no chão, bem em frente à minha porta, e depois simplesmente foi embora. Não sei o que aconteceu naquele lugar, nem o que aquela mulher realmente fazia. Só sei que, desde que fui embora, não parei de sonhar com ela. Minhas noites de sono, mesmo com remédios para dormir, são um inferno, pois todas as noites, nos meus sonhos, ela está ali, batendo na minha porta, esperando que eu a abra. Nunca pensei que uma simples viagem para tentar salvar meu relacionamento se tornaria a experiência mais aterrorizante da minha vida, mas foi o que aconteceu. Vamos lá, compartilho isso com vocês. Minha parceira e eu, ambos na capital, estávamos à beira de um colapso. Mal tínhamos passado alguns meses morando juntos e, em vez de a convivência aliviar nossas ansiedades, parecia multiplicá-las. Tudo o que sonhamos para a nossa vida juntos estava se dissolvendo entre o estresse do trabalho e a falta de tempo. Decidimos, quase como um último esforço, aproveitar um feriado e tirar um fim de semana prolongado. Pensamos que passar esse tempo longe do estresse da cidade em uma cabana seria perfeito. E, depois de muita procura, encontramos não só uma cabana, mas uma casa de veraneio luxuosa, porém acessível, perfeita para um casal como nós. Quando chegamos, o lugar superou nossas expectativas. Era grande, de madeira e pedra, com janelas enormes que deixavam a luz do entardecer entrar. Um ambiente tão silencioso que quase nos parecia estranho. Fomos surpreendidos por uma nota com instruções que veio junto com a chave. Em nenhuma circunstância deveríamos subir para o sótão. Nos olhamos dando de ombros e com curiosidade nos aproximamos das escadas de acesso. Eram velhas, apodrecidas, quase quebrando com o menor peso. Isso explicava o aviso de não subir, ou pelo menos era o que queríamos acreditar. Não vou enrolar muito no meu relato, então devo mencionar que na primeira noite, quando a escuridão cobriu completamente a floresta e o único som era o ranger da casa, ambos ouvimos a mesma coisa durante a madrugada: passos. O mais importante é que pareciam passos, descendo por aquelas escadas quase desmoronando. Nenhum de nós disse nada durante a noite, mas na manhã seguinte, durante o café da manhã, mencionamos o que tínhamos ouvido. Nós dois pensamos que o outro estava dormindo e que talvez fosse só paranoia nossa. Por isso, naquela primeira noite, ninguém teve coragem de admitir o que ouvíamos. Nenhum de nós queria incomodar o outro, acordá-lo por algo que certamente era apenas uma bobagem. No entanto, prometemos ficar mais atentos naquela noite caso fosse algum animal ou, no pior dos casos, um bandido. Naquela noite, a chuva começou a bater no telhado e nas janelas, e a tempestade trouxe um ambiente bem assustador. Nem eu nem ela conseguimos dormir, pois havia algo mais. Algo que fez com que nossos pelos da nuca se arrepiassem. Foi então que ouvimos uma porta se abrindo lentamente e, em seguida, o ranger das escadas podres do sótão. Nos olhamos com os olhos arregalados, tentando não ceder a esse medo irracional que começava a nos dominar. A casa na floresta, que horas antes parecia um refúgio, agora se sentia como uma armadilha. Nos levantamos e caminhamos até o corredor. A porta do sótão, juro, parecia entreaberta. Em meio ao barulho ensurdecedor da tempestade, tentamos nos convencer de que talvez o vento ou uma rajada de ar a tivesse aberto, mas no fundo sabíamos que isso não era possível. No fundo sabíamos que não estávamos sozinhos. Sem pensar muito, pegamos nossas mochilas, as chaves e corremos para o carro.
um compacto que mal conseguia avançar pelo caminho cheio de lama. Decidimos nos afastar de qualquer maneira, nos afastar o máximo possível da casa e passamos a noite no carro, esperando que a tempestade passasse e que a primeira luz do dia nos trouxesse ao menos um pouco de sanidade. Quando o sol finalmente apareceu entre as nuvens, voltamos à casa. Entramos esperando encontrar algum vestígio do que havia acontecido, alguma prova de que não tínhamos imaginado tudo, mas a porta do sótão estava fechada e tudo parecia no lugar. Não havia nada que indicasse os passos ou a porta aberta. No entanto, havia algo no ar, algo que nos fazia sentir acompanhados ou observados, mesmo na aparente normalidade daquela manhã. Fomos embora, não íamos passar a noite que ainda restava. Arrumamos nossas coisas e voltamos para a cidade, mas até hoje não consigo deixar de me perguntar o que realmente aconteceu naquela casa. Havia alguém escondido ou morando no sótão, ou foi algo mais? Algo que não entendemos. Algo sobrenatural? Veja, meu trabalho consiste em receber e preparar os corpos que as ambulâncias nos trazem. Infelizmente, a maioria dos corpos que recebemos são vítimas de acidentes e nos são entregues em condições realmente desagradáveis. Minha área de trabalho fica no porão, longe dos consultórios e salas de cirurgias do hospital. Estamos sempre rodeados de corpos que chegam quase destruídos, que praticamente temos que reconstruir para poder entregá-los às suas famílias. O necrotério é um lugar lúgubre e isolado. Desde que comecei a trabalhar lá há alguns anos, percebi que havia presenças naquele lugar com as quais eu não queria ter contato, então me limitei a simplesmente fazer meu trabalho. Acostumei-me a ver e ouvir coisas que já nem tento mais explicar, porque não vejo sentido em procurar lógica para algo que já está tão inscrito na minha rotina. Acostumei-me a trabalhar vendo sombras que transitavam de um lugar ao outro, ouvindo murmúrios e sons mais parecidos com dor. Há algumas semanas, quando cheguei para cobrir meu turno, perguntei a Rafael, um dos meus colegas, se tínhamos muito trabalho. Fiquei feliz em saber que parecia que seria uma noite tranquila. Perto das 10, Érica, uma das recepcionistas do hospital, me ligou para dizer que Luísa, minha colega e amiga, não iria trabalhar naquela noite. Achei muito estranho porque em 4 anos que trabalhamos juntas, ela nunca tinha faltado. Suponho que foi algo realmente grave que a impediu de vir, talvez algum parente que se machucou ou algo assim. Apenas desejei que minha amiga estivesse bem, que nada de ruim tivesse acontecido. Várias horas depois, comecei a sentir um sono profundo se instalar no meu corpo. Depois de tantos anos trabalhando no turno da noite, já estava acostumada a esses horários, mas aquela noite era diferente. Além disso, a ausência de Luísa pesava sobre mim. Quando senti que não podia mais, que o sono estava me vencendo e que meus olhos estavam se fechando sozinhos, decidi subir até as enfermeiras para me distrair. Comecei a conversar com elas. Perguntei como estava a noite, se estavam muito ocupadas. O hospital estava quase vazio e nenhuma de nós tinha muito o que fazer além de preencher papelada. Então decidimos sair para fumar. Enquanto fumávamos, perguntei se elas não se sentiam estranhas nesse turno. Todas concordaram que era estranho o hospital estar tão morto que ninguém chegava, o que é anormal para um hospital público. Aquela que vem ali não é a Luísa? Uma das enfermeiras me perguntou. Tentei verificar se era minha colega. Olhei entre as grades, mas como já era madrugada, não conseguia ver com clareza. Parece, mas não tenho certeza, eu disse. Começamos a caminhar em direção a essa mulher. Fisicamente era igual a Luísa, mas estava diferente, distante, como se algo a separasse de nós. Luísa, você está bem? O que aconteceu? Nos avisaram que você não viria por conta de uma emergência. Não nos preocupe, Luísa.
Já diz o que aconteceu, você precisa de ajuda? Ela não respondeu nenhuma de nossas perguntas. Não nos disse o que havia acontecido. Apenas se limitou a nos olhar, nos deu um sorriso e disse que precisava ir ao banheiro, mas que voltaria para me buscar para irmos juntas ao necrotério trabalhar. Enquanto esperava Luísa voltar, acendi outro cigarro. As enfermeiras me perguntaram se eu sabia o que estava acontecendo com ela. Era evidente que estava estranha, que havia algo de errado nela. Era praticamente uma pessoa diferente da que todas conhecíamos. Passaram mais de 30 minutos e ela não saía do banheiro. Decidimos entrar porque, apesar da falta de pacientes, tínhamos trabalho administrativo a fazer. Quando chegamos à sala das enfermeiras, perguntamos a uma das meninas que estava lá o tempo todo se Luísa ainda estava no banheiro. Luísa, vocês estão procurando a Luísa? Não souberam que ela teve que faltar por uma emergência? Me respondeu. As outras enfermeiras nos disseram que desde que saímos para fumar, ninguém mais havia entrado no hospital. Nenhum médico, nenhum paciente, muito menos Luísa. Ficamos em silêncio, sem encontrar nenhuma explicação lógica para o que havia acontecido. Pensei em descer ao necrotério, na esperança de encontrar ela lá, trabalhando, esperando que eu chegasse para me contar o que havia acontecido. Seguimos em silêncio até ouvir uma ambulância chegar, a primeira de toda a noite. Chamaram-me porque era um serviço para mim. Então me aproximei para que os paramédicos me entregassem os documentos que eu precisava assinar em cada admissão. Quando abriram as portas, percebi que o corpo deitado na maca era o corpo de Luísa, minha amiga, minha colega, a mesma Luísa que vimos atravessar o corredor para ir ao banheiro uma hora antes. Perguntei gritando aos paramédicos se sabiam o que tinha acontecido. Eles me disseram que Luísa havia sofrido um infarto. Me ajudaram a levá-la ao porão. Quando finalmente fiquei sozinha com ela, com aquele corpo que um dia havia sido minha amiga, comecei a falar com ela como quando ela ainda estava viva. Enquanto a preparava, contei-lhe coisas, exatamente como fiz todos os dias durante 4 anos. Agradeci por ter se dado ao trabalho de ir me ver, de me visitar uma última vez. Agradeço muito que ela tenha ido se despedir de mim, porque acho que foi isso que aconteceu. Estou certa de que naquela noite ela foi ao hospital para poder se despedir de mim. Eu pude entendê-la e entender tudo o que ela queria me dizer. Sinto muita falta da Luísa, mas sei que ela não foi embora completamente porque ainda não me deixou. Às vezes sinto sua presença. Ela me visita e eu a recebo. Falo com ela como se ainda estivesse fisicamente aqui comigo. Eu moro com meu namorado na casa que ele possui. É uma casa modesta em um bairro bom. Crimes violentos aqui são geralmente raros. Digo que é uma casa modesta porque, em comparação com as outras casas do bairro, é bem menor, mas ter uma casa menor aqui ainda é muito desejável, pois nos permite viver em uma cidade agradável sem precisar de uma casa de milhões. É uma casa de um andar com 3 quartos, 2 banheiros e um porão. Estamos em uma rua muito tranquila, com bastante privacidade. A forma como a rua curva nos proporciona uma ótima privacidade, já que ao sair de casa não há uma casa vizinha diretamente de frente para nós. Há 8 casas ao todo na nossa rua e mais adiante existe uma pequena área arborizada. Meu namorado, Mike, estava fora por um final de semana em Las Vegas para uma despedida de solteiro mês passado. Fiquei sozinha de quinta a segunda-feira. Na sexta à noite, depois do trabalho, chamei algumas amigas para uma noite de vinho. Em determinado momento, enquanto estávamos na sala assistindo a filmes de terror, a campainha tocou. Ficamos em silêncio e nos olhamos com a mesma expressão. A campainha tocando tarde da noite, enquanto assistíamos a um filme de terror, parecia até irreal. Fui dar uma espiada para ver quem estava lá fora, mas não consegui ver nada da janela.
Tem um pequeno painel de vidro no topo da porta, então dei uma olhada por ali. Havia cerca de 4 carros na garagem, então provavelmente sabiam que tinha gente em casa, mas não vi ninguém na varanda. Voltei para junto das minhas amigas e, embora todas concordássemos que foi estranho, achamos que poderia ser só uma brincadeira de tocar a campainha e correr. Depois que todas foram embora, já era tarde o suficiente para eu ir dormir, mas fui acordada naquela noite, menos de 1 hora depois, pela campainha tocando 2 vezes. Olhei para o celular e eram cerca de 1 da manhã. Ninguém deveria estar na porta a essa hora. Liguei imediatamente para o Mike, que atendeu com voz de bêbado em um bar barulhento. Ele teve que ir ao banheiro para conseguir me ouvir, e quando expliquei o que estava acontecendo, ele me disse para ficar no quarto e não abrir a porta para ninguém. Em nenhum momento ele sugeriu ligar para a polícia, então evitei fazer isso por enquanto. Terminamos a ligação e tentei me acalmar e voltar a dormir. Quando meu coração começou a desacelerar e eu estava finalmente me acalmando, ouvi um som vindo de fora. Algo como sons de clique, até que houve uma batida na minha janela e uma voz masculina dizendo: "Ei, tem alguém em casa? Preciso de ajuda aqui fora." Agradeci a Deus por as persianas estarem fechadas. Eu não conseguia ver quem estava lá fora e eles não conseguiam me ver. Em vez de ir embora, ele bateu novamente na janela e disse: "Eu sei que você está em casa." Isso me fez ligar para a polícia. Eu não ouvi o homem se afastar da janela. Por tudo o que sabia, ele ainda estava parado lá, então sussurrei o tempo todo no telefone, relatando alguém tentando invadir minha casa. Podem me chamar de exagerada, mas eu estava com medo e queria a polícia lá o mais rápido possível. Em questão de 5 a 10 minutos, a campainha tocou de novo, seguida por batidas altas. Fui até a porta e perguntei quem era. Uma voz masculina respondeu: "É a polícia." Era uma voz diferente da do outro homem. Olhei pelo vidro e confirmei que eram 2 policiais. Abri a porta e o policial mais alto entrou direto na minha casa, sem que eu o tivesse convidado. Ele disse que estavam respondendo a um chamado, e eu disse que havia um homem rondando a casa, tocando a campainha e batendo na minha janela. Não quero prolongar muito essa parte da história sobre esse policial específico, mas ele foi o homem mais rude que já conheci. Parecia estar em um surto de poder. Ele foi desrespeitoso, mandando eu me calar e interrompendo enquanto eu tentava explicar. Ele também não parecia levar minhas preocupações a sério. O parceiro dele não disse uma palavra, apenas ficou ao fundo. O policial mais alto me fez perguntas das quais eu já tinha dito que não sabia a resposta. Eu já tinha deixado claro que não tinha visto ele. O policial chegou a me dizer: "Bom, foi você que nos chamou, senhora. Se não quer nossa ajuda, podemos ir embora." Fiquei completamente chocada. Nunca tinha ligado para a polícia antes e não esperava tamanha falta de respeito. Pedi desculpas e disse que só estava com medo. Foi nesse momento que os 2 policiais caminharam pela casa com suas lanternas. Eles deram uma volta completa, mas, honestamente, não verificaram com muita atenção. Eu os observei pelas janelas. Eles voltaram à porta e me disseram que não podiam fazer nada sem câmeras ou provas de que o homem tentou cometer algo errado. Depois disso, os 2 foram embora. Não me senti nem um pouco mais segura, além do fato de que talvez o homem, quem quer que fosse, tenha visto que chamei a polícia. Voltei para a cama e, felizmente, a próxima vez que acordei foi com a luz do sol entrando pelas persianas fechadas. Era por volta das 10 da manhã. Era sábado, e à noite minha amiga teria uma festa de Halloween para a qual eu iria ajudar a arrumar. Durante o dia fiz algumas compras e aproveitei para pegar algumas coisas para a festa. Minha fantasia era a Velma do Scooby-Doo, e minha amiga que organizava a festa seria a Daphne. Cheguei à casa dela por volta das 18,
A festa começou às 21 e se animou por volta das 23. Fiquei lá até tarde, saindo um pouco depois da 1 da manhã. Estava bem para dirigir, pois só bebi algumas cervejas. Quando cheguei em casa, percebi imediatamente um ar frio. Depois de deixar minhas coisas na mesa de jantar, notei uma janela aberta. Fui correndo fechá-la, tentando me lembrar por que a teria aberto. Fui escovar os dentes e, ao sair do banheiro, percebi que a porta do porão estava escancarada. Fiquei paralisada. Foi então que comecei a ouvir um som fraco, mas constante de cliques. Ao me aproximar das escadas do porão, percebi que o som vinha de lá. Quando cheguei ao topo da escada e olhei para o porão escuro, o som parou de repente. Uma voz lá embaixo disse: "Você finalmente está em casa." Com isso, bati a porta do porão e fui para fora com meu telefone. Bati na porta do vizinho até que ele atendeu e escolhi ligar para a polícia em segurança. Infelizmente, eram os mesmos 2 policiais que voltaram. Meu vizinho me acompanhou enquanto falava com eles dessa vez, e acho que isso impactou a atitude do policial mais alto, que não foi tão rude agora. Ele e o parceiro verificaram a casa enquanto meu vizinho e eu esperávamos na sala. Depois da busca inicial, mostrei alguns lugares que imaginei onde alguém poderia se esconder. Reviramos a casa toda, enquanto eu ainda falava ao telefone com meu namorado bêbado. Quando me certifiquei de que ninguém estava lá, fiz uma mala para ir ficar com minha irmã até Mike voltar. Dessa vez, tranquei todas as janelas antes de sair. A principal lição da minha história é que, se você tem janelas que se abrem o suficiente para alguém entrar, certifique-se de que estejam sempre trancadas. Ainda moramos nesta casa hoje, mas por alguns meses eu me recusava a ficar sozinha por longos períodos. Ainda tenho estresse pós-traumático e às vezes tenho pesadelos em que acho que estou ouvindo batidas na janela, até que acordo.